Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, estamos retornando com o nosso catecismo da Igreja Católica, né? A gente ficou um tempo assim meio sem postar, porque estamos ainda com uns probleminhas aqui que estamos providenciando, né, Alice? A gente vai gravar e postar, tá bom? Então vamos começar rezando, né, gente? Como sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedei do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tá bom? Então, nós estamos vendo a segunda parte do catecismo, que é a parte dos sacramentos. Vimos os sacramentos da iniciação cristã, os 3 sacramentos, né? Batismo, Eucaristia e confirmação. Terminamos ali com a Eucaristia, né? A última aula, o banquete pascal, né? É o 3º sacramento, né? E agora vamos iniciar outros 2 sacramentos, chamados sacramentos da cura, os sacramentos de cura, que é o sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Começamos com o sacramento da penitência ou da reconciliação. A primeira coisa que o catecismo trata aqui é qual é o nome deste sacramento. E aí ele vai dizer alguns nomes. Olha, o sacramento da conversão, é chamado também sacramento da penitência, sacramento da confissão, sacramento do perdão e sacramento da reconciliação. Então eu vou pedir que vocês leiam, né? Aqui é o número 1420. Vocês podem ler essa parte que a gente vai fazer hoje. Aqui o catecismo fala, então, começa explicando os nomes, depois fala como se chama esse sacramento, né? Depois fala da conversão, aqui no número 1426, né? Fala da finalidade da compulsão e assim por diante. Queria falar um pouquinho para vocês sobre um artigo. Leiam aqui, né? Não impede vocês de ler, pelo contrário, devem ler o catecismo, mas está bem claro, bem específico. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse livro aqui, se alguém quiser até adquirir, é um livro bem empenhativo, mas muito bom, chama Teologia da Perfeição Cristã. Depois o Alisson vai colocar na descrição ali, do padre Antônio Rui Marinho. Nesse livro, aqui na página 411, a 3ª parte, ele fala do sacramento da penitência. Tem uma parte aqui no número 4 que ele diz a virtude da penitência e o espírito de compulsão. Então eu queria falar um pouquinho, bem resumido o que ele fala aqui. Ele coloca 8 pontos, se você estiver interessado, leia, sobre a virtude da penitência, né? Porque tem a ver, porque a gente tem o sacramento da penitência e a virtude da penitência que a gente precisa pedir para adquirir, né? Para viver um bom sacramento. Então, é o número 311 do livro aqui, né? No capítulo número 4, capítulo 4, né? Número 4, e eles vão enumerando igual o catecismo aqui, número 311. Diz assim, né? A virtude da penitência e o espírito de compulsão. No sacramento da penitência vem uma graça, ou seja, no sacramento da penitência existe um aumento da graça que depende da contrição e da penitência, né? A contrição do penitente, aliás, né? Não é só dizer os pecados, isso também é essencial. Não é só perdão dos pecados, também isso. Mas ali, por isso que é importante esse sacramento, há um aumento da graça. Isso que é importante. Então, o que deve permanecer habitualmente na alma é a virtude da penitência, né? Diz o padre Antônio Marinho, e o espírito de compulsão, que irão manter em nós o fruto do sacramento. Olha só, porque pode ser que a gente confesse e não obtenha os frutos. O que faz que com o fruto do sacramento permaneça
é a virtude da penitência e o espírito de compulsão. Então vamos ver esses pontos aqui, rapidinhos, que o padre Antônio Roio Marinho nos diz sobre o que é a virtude da penitência. Então, primeiro, a virtude da penitência é um hábito, né, que faz com que sintamos, né, dor pelos pecados passados. É um hábito, sentir dor pelos pecados passados. E tem a intenção de reparar e de expiar, né? A reparação é um ato de amor, diz o padre Antônio Roio Marinho. Diferente da neurose, que faz duvidar do perdão que recebeu. Não é uma neurose, né? É uma outra coisa, né? A neurose faz a gente duvidar do perdão. Aqui a gente crê no perdão, mas tem uma dor pelo cometido. Número 2, que ele coloca no livro ali: a atitude da alma que nos mantém no pesar de ter ofendido a Deus. É um pesar de ter ofendido a Deus. E no desejo de querer reparar as faltas. Ofensa, né? Isso também é o espírito de compulsão, né, que ele vai dizer. Por isso que é necessário a todos os que viveram um pecado, né, viveram uma imperfeição. Terceiro, pois se você interessar, pode ler essa parte aqui, se quiser adquirir esse livro do padre Antônio Roio Marinho. É muito interessante, né, porque é longo aqui, mas tem tudo sobre a espiritualidade cristã. Terceiro ponto: quando o sentimento de contrição, né, é profundo, né, e atual, ele dá à alma uma grande paz e mantém a alma na humildade. Por isso que é importante a humildade. Sem humildade a gente acha que não tem pecado, não procura confissão, né? A incapacidade, por exemplo, a soberba, a falta de humildade gera a incapacidade, inclusive, de perdoar o outro. Isso é soberba, né? Deus nos perdoou o pecado maior. O outro, aí vem aquela história lá que Jesus conta naquela parábola do devedor que devia uma quantia impagável ao patrão, né? E ele implorou, o patrão perdoou toda a sua dívida, porque ele implorou, saiu dali, pegou um que lhe devia alguns centavos e não perdoou, né? Então, é soberba, né? Então, precisa ter também essa graça da humildade de reconhecer que Deus nos deu um perdão maior. O amor de Deus é maior, né? Nós ofendemos, nossa ofensa é muito maior do que aquilo que os outros fizeram para nós, né? Então, isso ajuda a mortificar os instintos, né, dos desordenados, nos fortifica contra as tentações, nos impulsiona a empregar todos os meios que estão ao nosso alcance para, né, manter na santidade, estão ao nosso alcance para reparar também nossos pecados. É uma garantia de perseverança no caminho da perfeição. Quarto ponto, ele diz assim: a virtude da penitência é um ato da vontade. Precisa fortalecer nossa vontade. Quinto ponto, o espírito de compulsão é próprio dos santos. Está nos ritos da igreja, inclusive, nos ritos antigos. Sexto ponto, a penitência faz com que estejamos unidos ao Cristo sofredor na cruz. Tem que ter um certo sofrimento, né, interiormente, por termos ofendido. E isso mantém esse certo sofrimento na cruz. Por isso, da penitência também, do sacrifício, que foi se perdendo na espiritualidade cristã, o sacrifício, o jejum, penitência, né? Isso nos une à cruz de Cristo, né, de que se opera uma verdadeira configuração com Cristo crucificado. O sétimo ponto do livro ali do padre Antônio Roio Marinho, seguindo o pensamento e a atenção da igreja, temos que ter uma intenção explícita. Os atos de virtude temos que referi-lo ao sacramento. Então tem uma citação dele aqui, ó. O que quer de bom, né, que temos feito, o que fizesses de bom, isso é uma oração da igreja antiga.
Diz assim: o que quer que tenha feito de bom, seja para ti remédio dos pecados, aumento da graça, o prêmio da vida eterna. Então, o bem que fizemos e o mal que suportamos, levamos para a confissão. O bem que fizemos e o mal que suportamos, né? Sem reclamar, como penitência, levamos isso tudo para a confissão. Por fim, número 8, pedir a Deus uma verdadeira contrição. É graça de Deus essa contrição, né? Tem uma oração, né, da coleta da missa, né, se não me engano, eu não vou lembrar agora qual que é, uma das missas do tempo comum, que diz assim, é a missa na verdade, eu acho que do penitente, né, da confissão, diz assim: é a missa para a remissão dos pecados, né? Que é uma oração antiga que faz pedir o dom das lágrimas, né? Para chorar nos nossos pecados, como Pedro que chorou. Qual que é a diferença de Pedro e de Judas? O pecado não tem diferença nenhuma, todos os dois traíram Jesus. Pedro chorou, um choro de arrependimento, de contrição, de dor, no colo de Maria, né? Judas chorou também, mas de amargor, de angústia, e não conseguiu ser perdoado. Diz assim a oração: ó Deus Todo-Poderoso e muitíssimo manso, que fizeste surgir da pedra uma fonte de água viva, quando o teu povo estava com sede, fazei brotar da dureza do nosso coração lágrimas de compulsão, para que possamos chorar os nossos pecados. É uma oração, né, que a gente pode fazer, por exemplo, antes da confissão, né? Se você quiser, eu vou repetir, depois se você quiser anotar. Ó Deus Todo-Poderoso e muitíssimo manso, que fizeste surgir da pedra uma fonte de água viva, quando o teu povo estava com sede no deserto, fazei brotar da dureza do nosso coração lágrimas de compulsão, para que possamos chorar os nossos pecados. Boa oração a fazer para preparação para o sacramento. Então, o sacramento da penitência e da reconciliação. Isso aqui depois vocês podem ler aqui no livro do Padre Antônio Roio Marinho. Então aqui, vamos passar aqui para o número 1440. Aqui no catecismo vai falar da conversão dos batizados, né, a penitência interior. Tem, por exemplo, uma citação no número 1429 de Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões, diz que na igreja existe a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. A água para lavar o nosso pecado, né? Lindo isso de Santo Ambrósio, vou até repetir, né? Ele fala de duas conversões. Diz que na igreja existe a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. Depois vem falar da penitência interior, que é mais importante, né? Tem uma citação de São... Eu vou ler aqui essa parte de 1432, que eu acho bem interessante. E depois tem uma citação de São Clemente de Roma. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. Lembra lá da citação do Antigo Testamento, Jeremias e Ezequiel. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus, que reconduz nosso coração a Ele. Fazei-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. Você cita aqui o livro de Lamentações. Deus nos dá a força de começar de novo. Ao descobrir a grandeza do amor de Deus, nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. É a citação de São Clemente. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, a fim de compreender como Ele é precioso a seu Pai, porque derramado para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento, né? Pois o Catecismo fala das múltiplas formas da penitência na vida cristã, faz um panorama histórico, né?
que você pode ler, vai entender, né? O sacramento da penitência e da reconciliação, né? Isso é importante também, que aqui a gente vai falar um pouquinho. Só Deus perdoa os pecados, né? Diz aqui no 441. O perdão, a salvação que brota para nós na cruz, chega até nós através do sacramento. Deus perdoa e esse perdão chega até nós no sacramento. Os sacramentos servem para colar e aplicar em nossas vidas, colocar e aplicar em nossas vidas os frutos da redenção obtida na cruz, né? O sacramento do perdão. Esse poder de perdoar os pecados foi passado para nós, né? Para a igreja, né? Para os sacerdotes, né? Lá, depois da ressurreição, no Evangelho de São João, capítulo 20, né? Aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados, que não perdoarem serão retidos, né? Deu também o poder de ligar e desligar, de religar, desligar do pecado e religar a Deus, né? E isso aqui, né, vocês vão ver a reconciliação com a igreja, né? O sacramento do perdão, número 1446, fala de uma história, da história aqui do sacramento, né? Vocês podem ler, né? A história do sacramento, né? Essa fórmula que a gente tem é diferente. Por exemplo, antigamente era confissão pública, e você ia confessar, né, penitência pública. Você não recebia o perdão, tinha que ficar, às vezes, conforme fosse o pecado, tinha que ficar anos e anos fazendo penitência, né? Não podia comungar, ia para a missa, ficava lá no fundo, né? Todo mundo sabia que você estava fazendo penitência, uma coisa grave, né? Ficava anos, depois voltava para receber o perdão. E essa forma, isso durou por muitos anos. Por isso que as pessoas antigamente, às vezes, resistiam a confessar. E quando confessavam, eles não pecavam mais, né? Porque tinha que fazer penitência pública. Isso foi se mudando, né, na história do sacramento com os monges celtas, né? Depois você pode ler aqui um pouquinho, né? Eles começaram a mudar a fórmula, né? Porque as pessoas às vezes não vinham fazer, por exemplo, você confessava, tinha que voltar para receber a absolvição com o mesmo padre, depois de anos. Se esse padre morresse, você ficava sem absolvição. Então começou-se, esses monges, a já dar a absolvição e depois, né, dar a penitência, né? Mas a penitência era longa, de qualquer forma. Até chegar à forma de absolvição que temos hoje, né? Que já vem, já recebe, né, o perdão e assim por diante, né? É a história aqui do sacramento, né? Que nós vemos aqui. No número 1450, o catecismo vai falar dos atos do penitente. Eu resumi aqui, né, depois você pode conferir. Porque esse aqui basta ler, gente, não tem nada, não tem muito segredo não. Por exemplo, do número 1451 a 1454, fala o que é a contrição, que é importante. Depois do número 1455 a 1458, propriamente a confissão dos pecados. Depois a satisfação, ou a penitência que se deve fazer, como se deve fazer no número 1459, 1460. Tá bom, amados irmãos? Acho que vamos deixar por aqui. No próximo encontro a gente continua. Tem um assunto importante para a gente falar ali. Mais importante, amados irmãos, é saber disso, né? Que é importante esse sacramento, porque esse sacramento dá cura. Então confesse sem medo, sem medo. Obrigado a você por estar conosco, né? Próxima semana, com a graça de Deus, estaremos de volta, né, Alice? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.